Olá, no tempo de Natal, a gente celebra na igreja o tempo da Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor ao mundo. E sempre me faz meditar um pouco mais a história daqueles que nós denominamos de reis magos. Porque, na verdade, eles muito provavelmente não eram reis. E nós falamos isso por causa da origem deles. Eles eram os magos do Oriente. Esse Oriente pode muito bem ser a Pérsia onde hoje é o Irã. Na época, a Pérsia era um país desenvolvido nas ciências, eles conheciam muito bem as técnicas de agricultura, conheciam matemática, química, física e, sobretudo, a astronomia. Então, quando a gente fala que esses homens eram reis magos, é porque para ser um rei na Pérsia, você tinha que ter muito conhecimento, muita ciência, ser muito inteligente. Quem não conhecesse matemática, quem não conhecesse química, não conhecesse física, história, astronomia, jamais poderia ser rei na Pérsia. E eles vieram então em busca dessa novidade na época que os profetas anunciavam. Daniel esteve presente nessa região e muito provavelmente as pessoas lá na Pérsia tiveram esse contato com as escrituras sagradas. E eles então, muito provavelmente, conheciam as profecias relativas ao nascimento de um rei, do rei de Israel. Então, a ideia ou a concepção de um Deus salvador, um Deus que viria instaurar o seu reino a partir de Israel, era alguma coisa muito conhecida também no Oriente. E despertava nesses povos, então, muita curiosidade. Eles sabiam dos milagres através de Moisés, né? Através dos patriarcas, então eles estavam muito interessados nisso. Quando eles estudavam essas estrelas e viram uma estrela diferente, e se lembraram também lá no livro dos Números que dizia que uma estrela iria brilhar a partir de Jacó e um cetro real a partir de Israel, eles imediatamente saíram dos seus lugares, terras muito distantes, e chegaram a Jerusalém. Mas olha que interessante, quando eles chegam a Jerusalém, eles começam a perguntar para todo mundo: então, onde está o rei de Israel? Onde nasceu o Salvador? E os próprios israelitas não sabiam. Vejam, eles conheciam as Escrituras, mas não estavam interessados na vinda do Messias, na vinda de Jesus que estava no meio deles. Até hoje, muitas terras onde Jesus tanto nasceu quanto Jesus foi anunciado, como provavelmente esses magos, quando voltaram para suas terras, provavelmente eles levaram a palavra de Deus, anunciaram esta luz que eles viram. Hoje é um país muçulmano, quer dizer, não basta ter a palavra de Deus de cor na ponta da língua, é preciso tê-la no coração. Então esses homens talvez eles conhecessem pouco da palavra de Deus, mas no coração deles eles tinham o ardente desejo de buscar Jesus. E vejam que interessante, né? Quando eles chegam a Jerusalém, eles vão conversar com Herodes. Herodes queria ser o rei de Israel. Então, quando esses magos disseram que viemos para conhecer o rei de Israel, o seu coração, o coração de Herodes, encheu-se de inveja e de ódio, porque ele se achava o único que deveria ser o rei de Israel. Mas olha outra coisa interessante. Herodes ouviu falar de Jesus. Os magos do Oriente ouviram falar de Jesus. Mas quem foi adorar Jesus? Herodes queria adorar Jesus porque ele mesmo disse: aonde está esse rei para que eu vá adorá-lo? Mas Deus conhecia o coração de Herodes. Ele dizia que queria adorar Jesus, mas na verdade queria matá-lo. Herodes não disse: onde está Jesus para que eu possa matá-lo? Ele disse: para que eu possa adorá-lo. E meus irmãos e irmãs,
Quantas vezes trazemos em nosso coração tantas boas intenções, quantas vezes queremos modificar a nossa vida, quantas vezes queremos ir adorar Jesus, prestar-lhe culto, mas de fato não o fazemos. Herodes, embora dissesse que queria adorar Jesus, 2 anos depois, mais ou menos 2 anos depois, ele morre sem nunca ter conhecido Jesus e sem nunca ter essa grande alegria de poder ter ido adorar Jesus. E pessoas que talvez não o conhecessem por causa da sua cultura, e muitas vezes eram pessoas desprezadas pelo povo, porque eram pessoas do Oriente, pessoas que tinham outras religiões, outros saberes. São essas pessoas que acolheram Jesus no seu coração. A estrela não brilhou em Jerusalém? Será que ela só brilhou lá no Oriente? Não apareceu essa estrela ali em Belém, onde Jesus nasceu, ou em Jerusalém? Sim, meus irmãos, todos viram a estrela, mas todos viram a luz de Deus anunciando o Messias. Mas apenas alguns poucos permitiram que esta luz saísse dos seus olhos e adentrasse no seu coração. A palavra de Deus não é para ser memorizada, não é para ficar na ponta da língua, é para descer da nossa língua até o nosso coração. Aí então essa palavra tem realmente o poder de nos transformar. Eu me lembro de um homem, um pai de família, parecia um marido exemplar, estava todo domingo na missa. Ele conhecia a Bíblia de cor, ele sabia versículos na ponta da língua. E mais tarde fiquei sabendo que ele espancava a mulher, espancava os filhos, era um péssimo pai quando as portas se fechavam dentro de casa. Não adianta trazer a palavra de Deus na ponta da língua. Não adianta saber a Bíblia de cor. A Bíblia é para ser vivida no fundo do coração. E se ela não transforma a nossa vida, ela de nada vale. Então, a pergunta que nos fica hoje é de qual personagem nós nos aproximamos mais? De quem nós parecemos? Nós nos parecemos mais como os pastores, os magos? Nós nos parecemos com o povo de Belém ou Jerusalém, que conhecia Jesus de ouvir falar ou só na mente e não no coração? Ou nós nos parecemos como Herodes, que fingimos que iremos adorar o Senhor, mas o matamos em nosso coração? Fica com Deus, até a próxima postagem, até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.